Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite. Mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho, à noite. Mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias, Antônio Gonçalves Dias, nasceu em 10 de agosto de 1823, em Caxias, no estado do Maranhão. Seu pai era o comerciante português João Manuel Gonçalves Dias. Já a sua mãe, a maranhense Vicência Mendes Ferreira. Assim, o pai era branco, e Vicência, mestiça de índio e de negro, segundo a doutora em letras Marisa Lajolo. Os pais do autor não eram casados. E quando João Manuel se casou com outra mulher, em 1829, levou o filho para morar com eles. Então, o escritor foi alfabetizado, em 1830, e, 3 anos depois, passou a trabalhar no armazém de seu pai. Anos depois, em 1838, o jovem Gonçalves Dias partiu para Portugal, onde estudou Direito na Universidade de Coimbra. De volta ao Brasil, passou a viver no Rio de Janeiro, em 1846. Nesse mesmo ano, sua peça teatral Leonor de Mendonça foi censurada pelo Conservatório Dramático do Rio de Janeiro. Já em 1847, recebeu nomeação para trabalhar como secretário e professor de latim do Liceu de Niterói. Em 1849, tornou-se professor de História do Brasil e de Latim no Colégio Pedro II. 2 anos depois, em 1851, viajou para o Norte, em caráter oficial, para analisar a educação pública dessa região. Nesse mesmo ano, pretendeu se casar com Ana Amélia Ferreira do Vale, de 1831 a 1905, mas a mãe da jovem não deu o consentimento. Isso porque o poeta, como ele mesmo escreveu em uma carta ao irmão da moça, não tinha fortuna e, longe de ser fidalgo de sangue azul, nem ao menos era filho legítimo. Além disso, havia a questão racial, que, ao que tudo indica, também pesou na decisão da mãe de Ana Amélia. Desse modo, o autor iniciou um casamento infeliz, em 1852, com Olímpia Coriolano da Costa. Nesse ano, assumiu o cargo de oficial da Secretaria dos Negócios Estrangeiros. Então, entre 1854 e 1858, trabalhou na Europa, a serviço da secretaria, e, durante esse período, separou-se da esposa, em 1856. Durante os anos de 1859 e 1862, integrou a Comissão Científica de Exploração, que viajou pelo norte e nordeste do Brasil. Porém, em 1862, decidiu voltar à Europa para se tratar, pois estava com tuberculose. 2 anos depois, quando retornava ao Brasil, sofreu um naufrágio e morreu em 3 de novembro de 1864. O patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Letras, poeta, professor, advogado, jornalista e crítico, fundou em 1849 o jornal Guanabara, que tinha como um de seus colaboradores, Machado de Assis. Pesquisador da história brasileira, incorporou em suas obras o espírito e a cultura nacional. É considerado um dos principais representantes do romantismo do século XIX,
tendo feito parte da primeira geração do romantismo, também conhecida como geração indianista ou nacionalista. Seus poemas exaltam a pátria, o índio, o negro e as belezas naturais do Brasil. Valores medievais e religiosidade também se fazem presentes em poemas marcados pela presença da rima e da musicalidade. Canção do Exílio, segundo especialistas, é um de seus trabalhos mais marcantes e emblemáticos e uma das mais conhecidas poesias da língua portuguesa. Foi escrito em 1843, quando Gonçalves Dias estava em Coimbra, Portugal, estudando direito. Ana Amélia Ferreira do Vale foi o grande amor do poeta, mas a família da amada não permitiu a união. Em 1852, no Rio de Janeiro, se casou com Olímpia Carolina da Costa, com quem teve uma filha, que morreu ainda na primavera dos primeiros anos. Um casamento permeado pela dor. Gonçalves Dias imprimiu uma marca própria: a dor, o luto, o preconceito sofrido pelo tom da pele e pela origem humilde. Tudo era material para os textos do poeta que em 1847 escreveu a obra Dona Leonor de Mendonça, onde o drama poético se fez ainda mais evidente. No prefácio do livro, escreveu: a imaginação tem cores que não se desenham, a alma tem sentimentos que se não exprimem, o coração tem dores superiores a toda expressão. O drama é feito para ser representado. Como morreu Gonçalves Dias? Dado como morto 2 anos antes, o autor da Canção do Exílio o agonizou em seus dias finais. Patrono da cadeira 15 da Academia Brasileira de Letras, o escritor Gonçalves Dias é um dos principais expoentes do romantismo brasileiro e se desdobrou como poeta, teatrólogo, jornalista e até mesmo advogado. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, o mesmo teve a oportunidade para conhecer diversos movimentos que ainda não tinha visto em terras tupiniquins. Se por um lado a saudade do Brasil motivou Gonçalves a refletir sobre a beleza de sua terra natal e escrever sua obra mais notável, a oportunidade de conhecer a tecnologia europeia possibilitou uma de suas últimas experiências nos seus últimos anos de vida. Durante a juventude, o escritor teve malária, febre amarela e teve tumores linfáticos identificados por um médico quando voltou de uma expedição na floresta amazônica. Além do histórico, foi diagnosticado com doenças venéreas ainda em Portugal, em uma bateria de exames requeridos para viajar no navio que o traria de volta ao Brasil. No entanto, ao retornar ao país, não prosseguiu com o tratamento de suas enfermidades, muito menos compareceu a hospitais, visto que os disponíveis em Recife, onde o mesmo se instalou, não eram equipados ou possuíam especialistas para o tipo de problema do poeta. Aos 39 anos, Gonçalves demonstrava lerdeza e reclamava de dores constantes. Debilitado, os médicos orientavam o escritor a aproveitar a segurança financeira para buscar tratamento na Europa. Já sendo de conhecimento público o estado de saúde do poeta, o comandante do navio Grand Condé, que partiria do Rio de Janeiro e desembarcaria na França, se recusava a levar o autor, temendo a problemas na viagem e uma possível infecção de outros passageiros. O embarque do maranhense só foi possível com a ajuda de autoridades influentes do Império, que pressionaram o comandante. Gonçalves conseguiu chegar na França, porém, mal sabia que uma notícia equivocada havia sido divulgada no Brasil, afirmando que o escritor não resistira aos sintomas de sua doença venérea e morrera na embarcação. Fãs do poeta romântico ficaram tristes e até mesmo seu admirador e amigo pessoal Dom Pedro II declarou luto oficial no Brasil. À volta da França a informação verdadeira enfim chegou: ele não estava morto. O escritor ficou 2 anos na França, buscando a cura ou, ao menos, o alívio dos problemas causados pelo histórico de doenças. Com altos custos e sem melhora aparente, decidiu voltar ao Brasil, no navio Ville de Boulogne. Durante a longa viagem, Gonçalves passou a maioria de seu tempo isolado e evitando interagir com outros membros da tripulação.
Além de não se alimentar em todas as refeições oferecidas pela empresa de navegação, não costumava circular nas imediações da embarcação, preferindo recolher-se na cabine que se instalou. A reclusão foi tamanha que vários membros nem sequer o reconheceram como o admirado poeta ou ao menos sabiam que este homem compunha a população do navio. Agonizando pela doença, teve um momento de alívio em 2 de outubro de 1864, quando foi avisado que estava próximo da costa brasileira. Pediu ajuda aos funcionários para se locomover até o convés para observar a costa que, em breve alcançaria. Durante a madrugada do dia seguinte, quando o navio se aproximava da Baía de Comã, a embarcação se chocou com um desnível causado por um banco de areia, impossível de ser visto durante a noite. De acordo com o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, a distância relativamente próxima ao local de desembarque descartou os processos de segurança no naufrágio. Todos os membros da tripulação foram rápidos e nadaram até o Baixo de Atins, no Maranhão. Todos, menos Gonçalves Dias, que estava instalado em um gabinete próximo do porão do navio e foi esquecido pelo resgate. Lá, morreu afogado, sem forças para conseguir se salvar, aos 41 anos.